Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos aprender um pouco mais sobre o gênero dramático. Vamos ver alguns elementos composicionais que caracterizam esse texto da nossa literatura. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com vocês aí no que se refere aos conhecimentos de língua portuguesa para o 7º ano e quero demonstrar mais uma vez aí o quanto eu aprecio a atitude de vocês de estarem cuidando do intelecto de vocês, fazendo as atividades que nós elaboramos com tanto carinho para vocês, certo? Então vamos ver aqui quais são os objetivos, que consistem em ler o trecho de um clássico da literatura, nós vamos conhecer um clássico, olha que coisa interessante, inferir informações implícitas no texto, né? Aquelas informações que não estão de forma clara explicitadas para o leitor, mas que o leitor tem que fazer um esforço mental para tentar deduzir o que está acontecendo, né? Então são implícitas, e reconhecer e diferenciar partes do texto, certo? Então, para início de conversa, nessa aula vamos ler um trecho, um fragmento da peça teatral Romeu e Julieta, né? Que é uma das peças mais famosas da nossa literatura. E a sugestão nossa é que vocês escolham aí 2 colegas, né, voluntariem-se para realizar a leitura dramatizando o texto, né? Então, para fazer aí a dramatização do texto, é interessante a gente tomar um cuidado com o som da voz, né? A entoação necessária para se fazer pergunta, para se fazer ponto final, né? Então, é bem importante observar isso no momento em que for dramatizar o texto dramático, né? Nesse caso que estamos propondo aí. Então, a leitura da peça Romeu e Julieta, né, do William Shakespeare, como eu disse, a gente só trouxe um fragmento, trouxemos aqui a cena 2, né, que começa assim: o mesmo jardim de Capuleto entra Romeu. Temos essa indicação já no início da cena, e aí na sequência a fala da Julieta. Dize-me como entraste e por que vieste? Muito alto é o muro do jardim, difícil de escalar, sendo o ponto a própria morte. Se quem és atendermos, caso fosses encontrado por um dos meus parentes. O Romeu, do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Teus parentes, assim, não poderiam desviar medo propósito. A Julieta, no caso de seres visto, poderão matar-te. O Romeu, ai, em teus olhos há maior perigo do que em 20 punhais de teus parentes. Olha-me com doçura, e é quanto basta para deixar-me à prova do ódio deles. A Julieta, por nada deste mundo desejara que fosses visto aqui. O Romeu, a capa tenho da noite para deles ocultar-me. Basta que me ames, e eles que me vejam. Prefiro ter cerceada logo a vida pelo ódio deles, a ter morte longa, faltando o teu amor. A Julieta, com quem tomaste informações para até aqui chegares? O Romeu, com o amor, que a inquirir me deu coragem. Deu-me conselhos e eu lhe emprestei olhos. Não sou piloto, mas se te encontrasses tão longe quanto a praia mais extensa que o mar longínquo banha, aventurara-me para obter tão preciosa mercancia. Julieta, sabê-lo bem, a máscara da noite me cobre agora o rosto, do contrário, um rubor virginal me pintaria, de pronto, as faces, pelo que me ouviste dizer neste momento. Desejara, minto, retratar-me do que disse, mas fora com as formalidades. Amas-me? Sei que vais dizer-me sim, e creio no que dizes. O Romeu, senhora, juro pela santa lua que a cair ela de prata as belas frondes de todas estas árvores frutíferas. Julieta, não jures pela lua, essa inconstante, que seu contorno circular altera todos os meses, porque não pareça que teu amor também é assim mutável. O Romeu, por que devo jurar? Julieta, não jures nada, ou jura, se o quiseres, por ti mesmo, por tua nobre pessoa, que é o objeto de minha idolatria. Assim te creio. O Romeu, se o amor sincero deste coração... Julieta, para, não jures. Muito embora sejas toda a minha alegria, não me alegra a aliança desta noite, e refletida foi por demais.
precipitada, súbita, tal qual como o relâmpago deixa de existir antes que dizer possamos. Ei-lo, brilhou. Boa noite, meu querido. Vais deixar-me sair mal satisfeito? Que alegria querias esta noite? Trocar contigo o voto fiel de amor. Antes que mo pedisses, já te o dera, mas desejara ter de dá-lo ainda. Desejas retirá-lo? Com que intuito, querido amor? Porque, mais generosa, de novo ofertasse. No entretanto, não quero nada, afora o que possuo. Minha bondade é como o mar, sem fim, e tão funda quanto ele. Posso dar-te sem medida, que muito mais me sobra. Ambos são infinitos. A ama chama dentro. Ouça a bulha dentro de casa. Adeus, amor, adeus. Ama, vou já. Sê fiel, doce Montequio. Espera um momentinho, volto logo. Retira-se da janela. Né? Então, vocês observem que a gente, claro, selecionou aí a cena 2, um fragmento do texto dramático, né, escrito aí, né, e adaptado, uma linguagem adaptada do Romeu e Julieta original, escrito pelo William Shakespeare. Né? Vocês sabem, o Shakespeare é um dos maiores dramaturgos aí da nossa literatura e é o autor dessa famosa peça teatral que nós conhecemos, Romeu e Julieta, já foi adaptada para cinema, né, para desenhos animados, histórias em quadrinhos, e vocês com certeza já ouviram falar, né, de como que acontece a história aí do Romeu e Julieta, a rivalidade que havia entre as famílias que são inimigas, né, e que não permitem ali que o amor dos dois se concretize, e o final da história, né? Então, quando foram feitas as adaptações para o cinema, a gente tem aí várias versões que mostram finais diferentes, certo? E algumas observações aqui são interessantes com relação à presença do discurso direto, né, que é a fala dos personagens. A linguagem é altamente poética, como vocês puderam observar, e nós temos também ali as rubricas, que são as indicações entre parênteses de situações que estão ocorrendo ao longo da peça e que, obviamente, o leitor não tem acesso, né, porque ele não está ali numa interação síncrona assistindo a peça ao mesmo tempo. Ele está muitas vezes lendo e aí, para que ele saiba como que se dá a organização do cenário, quando que a Julieta entra, quando que o Romeu sai, são necessárias essas rubricas que geralmente vêm indicadas entre parênteses ao longo da peça. Fica a indicação ali, né, da referência do site para vocês lerem na íntegra. E vamos para a nossa primeira atividade. É possível supor a idade dos personagens Romeu e Julieta e suas características pessoais. E aí, o que vocês acham? Um tempinho para essa atividade.
E aí, pessoal, então, que dedução vocês fizeram a respeito da idade dos personagens? Então, uma possibilidade de resposta consiste da gente afirmar que os personagens apaixonados são jovens, né? A Julieta é uma moça tímida e insegura e o Romeu um rapaz corajoso e persistente, certo? Então, vejam, em textos dramáticos ou teatrais, geralmente são encontrados os seguintes elementos: um conflito ou problema que desencadeia a ação, personagens que realizam as ações, o lugar onde essas ações ocorrem, um tempo em que transcorrem os acontecimentos e um enredo dividido em 3 partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho. Também tem uma ideia central ou o tema tratado, né? Então, no caso específico da nossa peça teatral, nós temos como personagens o Romeu e Julieta, né? Temos que o tema é a paixão proibida entre os dois pelo fato das famílias ali, Montecchio e Capuleto, serem inimigas. Temos o local onde acontecem ali as ações descritas, né? E o tempo em que transcorrem os acontecimentos, né? E vamos chamar a atenção aqui com relação ao enredo, né? Lembrem-se de que o enredo ele é composto em 3 partes. Então, você tem uma apresentação do que vai acontecer, o desenvolvimento e o final, né? O desfecho, como que se encerra a trama. Então, vamos agora para a nossa segunda atividade. Na letra A, vocês vão responder em que lugar ocorre a cena 2 de Romeu e Julieta, como você chegou a essa conclusão e quando a cena ocorre, como você chegou a essa conclusão, né? Então, quando mais ou menos vocês acham que essa cena aconteceu e em que lugar? Essa é a nossa proposta para a segunda atividade. Mais um tempo aí para vocês exercitarem a memória e a proficiência na língua escrita.
E aí, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta? Então, observem. Para a letra A, em que lugar ocorre a cena 2 de Romeu e Julieta e como você chegou a essa conclusão, a gente pode sugerir que a cena acontece no jardim, abaixo da janela de Julieta. É possível concluir isso pelo trecho muito alto, é o muro do jardim, difícil de escalar. Espera um momentinho, volto logo e retira-se da janela, né? Então, mais uma vez, eu quero retomar com vocês aqui a rubrica, né? A rubrica entre parênteses ali, indicando que a Julieta se retirou da janela. E a gente consegue localizar aí onde os fatos acontecem, né? Porque a gente tem a expressão ali muito alto, né? E fica ali explicitado, é o muro do jardim. Opa, sim, é o muro do jardim muito alto, então a gente já imagina que a coisa está acontecendo ali, a cena se desenvolve num jardim. E quando essa cena ocorre, como você chega a essa possível conclusão? Então a cena ocorre durante a noite, a gente percebe isso, né? É possível chegar a essa conclusão pelos trechos. A capa tenho da noite para deles ocultar-me, e a máscara da noite me cobre agora o rosto, do contrário, um rubor virginal me pintaria, de pronto as faces, pelo que me ouviste dizer neste momento, né? Então a gente tem que os fatos estão acontecendo à noite, certo? E agora a gente tem a proposta para vocês de uma atividade mão na massa, usando uma plataforma gamificada chamada Kahoot, né? Então vamos ver se vocês conseguem aí explorar um pouco dessa ferramenta digital, né? A partir da leitura aí de texto dramático. Então a ideia é que vocês utilizem o Kahoot, acessem o link e aí vai ser gerado um código, né? Um PIN, que provavelmente a professora passa para vocês, se ela concordar em fazer essa atividade com vocês, né? Vocês têm que inserir o nome e aguardar o início do jogo para poder começar a jogar. Então leiam com atenção o que pede cada questão, né? Vai haver ali algumas questões para a gente explorar um pouco mais o texto dramático, tá? Então eu vou deixar um pouquinho aqui o slide para vocês anotarem o link, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a anotação desse link, certo?
Retornando então, pessoal, espero que vocês, não haveria necessidade de anotar o link, caso vocês também tivessem a possibilidade de clicar direto no slide, se estivessem aí usando uma ferramenta digital, um smartphone, um celular ou um notebook, enfim, é possível também clicar ali dentro do slide que direciona vocês para essa ferramenta, certo? Então é importante negociar com os professores de vocês, pedir para o professor organizar a atividade para vocês e enviar o código para a turma. Aí vocês conseguem fazer o aprendizado aí de uma forma bem lúdica por meio dessa plataforma gamificada. Fica a dica para vocês, certo? Então vejam, nessa aula nós lemos um trecho de um clássico da literatura e inferimos informações implícitas no texto. Também reconhecemos e diferenciamos as partes do texto, ok? Então trabalhamos aí um pouquinho mais sobre o texto dramático, espero que tenham gostado e até breve.